Olá, eu sou o Tadeu Torro e esse é mais um vídeo do blog Mensageiro da Estratégia. Hoje nós vamos fazer uma experiência diferente. O vídeo vai ser sobre o Estratagema em Gotas 6, que traz a seguinte máxima: os dogmas da sua ideologia te iluminam ou te cegam? Em cima dessa frase, de minha autoria, eu imaginei e criei 3 histórias como exemplos, 3 pequenas histórias. Aqui no vídeo eu vou contar para vocês a primeira história. E ela está em texto no blog e tem as outras 2 histórias em texto também no blog. Essa história tem como título Um Católico. João é um católico fervoroso. Ele foi criado, educado nos preceitos da religião católica. Toda a sua família é católica. Conheceu sua mulher na adolescência, namorou, casou. Ela também é católica, comunga da mesma religião. No início da década de 80, eles tinham 2 filhas, estavam casados, tinham 2 filhas pequenas. E diante dos rumores de casos de pedofilia dentro da Igreja Católica, cometidos por padres, por bispos, João ficou muito alarmado. Ele ficou preocupado. Ele tinha 2 filhas, 2 meninas que estavam sendo criadas na igreja. Como explicar isso para suas filhas? Mas ele ficou também temeroso. Bom, vem a confirmação de determinados casos específicos. E aí João, de temeroso, passa a ficar indignado. Indignado com a atitude da igreja de empurrar para debaixo do tapete essas questões de pedofilia, de não combatê-las, de não cobrar dos autores dessa situação a devida responsabilidade para com todos os fiéis da Igreja Católica, todo mundo católico. Bom, João conversa com sua esposa e, de comum acordo com ela, ele passa, em 1984, a escrever mensalmente cartas para o Papa, para o Vaticano, cobrando uma atitude em relação a essa situação. As cartas, por vezes, eram sobre casos específicos que João começou a analisar e arquivar e guardar e acompanhar, ou então eram genéricas sobre a situação da pedofilia como um todo, mas eram incisivas, não eram grosseiras, mas eram firmes. Faziam uma cobrança como um fiel da Igreja Católica em relação ao seu líder máximo quanto a tomar alguma atitude. Essas cartas foram escritas mês a mês. João nunca teve uma resposta. Com a vinda do Papa Francisco, e quando o Papa Francisco começa a tomar as primeiras atitudes em relação a esse problema, nasce em João uma esperança de que a coisa mude. Ele, apesar de que ele acha pouco, ele ainda não está satisfeito e continua escrevendo essas cartas. Ele tem o apoio da sua esposa, ele tem o apoio do padre da sua paróquia, sempre teve, e de um amigo que também é padre jesuíta e professor de história. Ele continua escrevendo e espera que essa situação um dia mude. É preciso frisar que ele jamais teve qualquer dúvida sobre a sua fé nas doutrinas cristãs e na sua fé em Deus, processada através dos preceitos, dos dogmas
da Igreja Católica. Ele continua a ser um católico fervoroso até hoje, mas enquanto não ver na Igreja Católica uma atitude séria contra a pedofilia, ele mensalmente continuará a escrever suas cartas cobrando essa atitude do Papa, do clero em geral, da Igreja Católica como um todo. E aí vem um questionamento. Quantos católicos você conhece que escrevem, por exemplo, uma carta que seja cobrando a Igreja Católica quanto a essa vergonha? Eu, particularmente, não conheço nenhum. Conheço muitos católicos, mas nenhum deles eu vi tomar essa atitude, eu vi ter essa indignação sem comprometer a sua fé e o seu fervor na religião que eles abraçaram. Além dessa história por escrito, com mais detalhes no blog, você tem mais duas outras histórias lá. Uma falando de um judeu e a outra falando de um jovem islâmico. Todos eles pensando por si mesmos, sem negar os seus dogmas. Muito pelo contrário, sendo inspirados pelos seus dogmas, mas não permitindo que eles os seguem. Fazer ou destruir? Eis a verdadeira questão. Um livre pensar para todos nós, assim seja. Os